Oi, gente! Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa a entrar nessa live surpresa. Surpresa mesmo, né, gente? Fora de horário. Não é um horário habitual, né? Nildinha, tudo bem? E eu vim aqui fazer essa live rapidinho para responder algumas perguntas da caixinha. Já tá cheia, né? Mas eu queria responder aqui. Oi, Fê, Fernanda, Nildinha, tudo bem? E eu quero fazer no máximo 1 horinha essa live, tá? Felipe, tudo bem? Márcia, oi, gente. Nem Mimi sabe. Eu sou assim, gente, eu sou assim. Vamos entrando, gente. Márcia, tudo bem? Eu já tô aqui com algumas perguntas anotadas da caixinha, tá? Então essa live vai ficar gravada. Daqui a pouco vai pro YouTube também. Tem que colocar a live de ontem no YouTube também hoje, tá? Ontem eu percebi também que ficaram várias perguntas que não estava muito na pauta, né? A gente estava falando de cortes, tentando falar, né? Cortes, tipos de carne, dicas do Claudião, maravilhoso, né? E eu vi que perguntaram algumas coisas também que eu acabei anotando, mas, né? Oi, Juventino, tudo bem, querido? Doroteia. Bom. Vou começar, tá? A live vai ficar gravada, então não foi avisado, né? Então não fiquem assustados. Luiz, tudo bem, Luiz? E oi, Márcia, tá? Sua pergunta tá aqui anotada, amiga. Vou responder aqui na live. Fica ligadinha aqui, hein? Mildinha, boa tarde. O que você indica? Uau, peraí, deixa eu só anotar, porque senão depois eu perco. Se vocês puderem fazer na caixinha de pergunta, melhor, tá? Mas, vamos lá. Oi, Clotilde, linda. Pupila maravilhosa. Já fiz tratamento por anos com omeprazol. Olha isso, gente. Boa tarde. O que você indica para gastrite erosiva e H. pylori? Tô sentindo muita dor de estômago. Já fiz tratamento por anos com omeprazol. Me ajude. Médico, tá difícil conseguir. Amiga, qualquer tratamento médico que você faça vai ser como se fosse um band-aid, né? Você vai colocar ali, você vai tomar omeprazol, você vai tomar antibiótico para bactéria, né? Que o seu estômago não conseguiu matar, né? Então isso quer dizer que tem outros problemas relacionados, não é só a gastrite, tá? Tem intestino permeável, tem, cara, uma série de coisas que você precisa ver. E o que eu indico, amiga? Alimentação, principalmente o que entra pela sua boca. Você vai ter que curar o teu estômago, você vai ter que curar o teu intestino, né? Então, assim, qual que é a alimentação que a gente fala aqui, né? Carnívora, tá? Só que tem que fazer. Não adianta, você vai ficar por anos e anos e anos com médicos, com remédio, cada vez mais perdendo o ácido do teu estômago, né? Porque se H. pylori se instalou ali, é porque o seu estômago ele não tá bom, né? Então uma coisa acaba puxando a outra, né, amiga? Então uma boa carnívora, protocolos, tá? Que eu não vou falar aqui porque a última live que eu fiz de perguntas e respostas foi censurada. Então, eu não posso falar de certas coisas aqui, mas são coisas muito naturais que você precisa fazer, só que tem que fazer. Pra mim, é muito melhor do que tomar remédio, do que tomar antibiótico, do que tomar omeprazol, que é terrível, tá? Então, e a longo prazo é triste, né? Porque não resolve nada, você vai ficar com os mesmos problemas e vai acabando mais com o teu estômago, tá? Então, assim, ou coloca a mão na consciência e fala, eu preciso, né? Fazer o que tem que ser feito, ou vai ficar no médico para sempre. Então, o que eu indico? Eu indico uma boa carnívora. Primeiro, começando pela alimentação, tá? Depois, os protocolos, que são maravilhosos. Pode usar aloe vera, mas não esses sucos aí, né? Forever, tal, que até parabenos tem. Aloe vera, né? Plantinha ali, aí você tem que ir no YouTube, saber preparar, saber pegar e tal, também é bom para essa questão, o próprio Peter fala. Chá de espinheira santa, chá de carqueja, tá? Também são boas ferramentas, mas principalmente a alimentação, né, amiga? Não tem pra onde correr, tá? Vem pro desafio sem mimimi e mudar isso tudo, né? E aprender mais, tá? Porque como eu falei aqui, a gente não pode ficar falando
tudo, tá? Porque complicado, mas essa aqui eu já respondi. Bom, vamos lá. Vamos lá, Rosana, tudo bem? Curei minha gastrite que durou 8 anos com bicarbonato. Amiga, também, mas você faz a carnívora, né? Então é maravilhoso, tá? Só que eu não vou ficar falando aqui dessas coisas porque senão a gente é censurada. Ah, tá tomando chá de espinheira santa. Mas, amiga, a alimentação principal não é tomar remédio. Você pode tomar 1 litro de chá de espinheira santa por dia, você pode tomar aloe vera, você pode fazer qualquer coisa, mas a alimentação, tá? É o mais importante. Se não tiver aliado a isso, o que causou a gastrite, né? A gente precisa ir na causa. O que você come, entende? Então, basicamente é isso. Mas, lembrando que o Desafio Sem Mimimi tá chegando, né, gente? Segunda-feira a gente começa a turma 21. Então, para você que já é aluno, tem um super desconto, aluno novo, informações no site, tá? Se quiserem fazer alguma pergunta aqui também. Mas vamos lá, o que eu acho de jejum prolongado? Maravilhoso. Jejum é uma ferramenta de cura maravilhosa, inclusive para nossa amiga aqui que tá com gastrite, né? É maravilhoso, tá? É uma ferramenta incrível, ok? Só que não é assim, gente. Ah, eu vou parar de comer, pronto, vou fazer um jejum, tá? Às vezes você pode ter experiências ruins com isso, né? Então, é sempre melhor preparar o corpo, se ceto-adaptar. Um jejum é muito melhor fazer quando você tá no modo cetogênico, né? O mais cetogênico possível, tá? Então, por isso que a galera aí da Carbolândia às vezes fala mal e tal. Por quê? Porque passa mal, né? Porque tem a hipoglicemia, porque tem tudo, tá? Então, basicamente é isso. Oi, Gu! Tudo bem, Pedro? Tudo bom? E tá, vamos lá. Jejum prolongado é uma ferramenta de cura incrível. É muito mais, vai muito além do emagrecimento, né, gente? Muito, muito, muito além. É incrível, tá? Então, por quê? Porque quando você chega em um estágio aí a partir de 2, 3 dias, o corpo entra no modo cura mesmo, né? Então ele começa a autofagia. O que é autofagia, né? Começa a limpeza do corpo. As células boas começam a literalmente comer, mandar embora tudo que é de ruim. Por isso que é um processo mais rápido, tá? Então a pessoa entrou na carnívora, já quero começar a fazer jejum e tal. A carnívora já mimetiza o jejum, já é incrível, tá? Mas o que o jejum faz em 3, 5, 7 dias é incrível, tá? Mas tem que se preparar. Então eu acho incrível. No Desafio Sem Mimimi a gente tem o desafio do jejum. Dentro do desafio, ali na segunda semana, a gente já começa a se preparar para o jejum com a super nutrição, explicar tudo para vocês, com aulas completas. Então, assim, quer saber tudo sobre jejum? Está no Desafio Sem Mimimi também, tá? Toda a questão, a gente faz um jejum de 72 horas. Quem quer prolongar um pouquinho mais, prolonga. Quem quer fazer menos também. Quem não está preparado ainda, vai entender ali o processo, tá? Porque a gente fica bem de olho em quem está começando agora a carnívora, né? Então a gente fica cuidando de cada um individualmente, praticamente, né? Então é muito legal, tá? Então a gente tem no Desafio Sem Mimimi o desafio do jejum, que é maravilhoso. Tem gente que gosta de participar de alguma turma para fazer o jejum junto com a gente. Tem gente que está no desafio a 10 turmas para fazer o jejum e a gente já teve resultados incríveis, tá? Com pessoas aí fazendo jejum uma vez por mês, né? Digamos assim, cada turma aí demora um mesinho para entrar, né? Então é muito legal. Fazer junto com a gente, porque a gente está lá também fazendo, e às vezes eu faço, às vezes eu não faço, mas a gente está lá colocando sempre o material para vocês, tá? Vamos lá. Dente. A minha querida pupila tem um canal no Siso, tá? E esse canal quebrou, o dente quebrou e ela tá perguntando se é melhor retirar o dente. Olha, esse lance do canal de dente, né? Isso tá sendo muito falado e tem a questão do nico que pode estar ali, que é a cavitação, né? Que fica quando eles tiram a raiz do dente, geralmente eles deixam um pouquinho ali aberto e sempre fica entrando bactéria, sempre fica entrando. E isso infecciona o corpo como um todo, inflama o corpo como um todo, tá? Por isso que a gente fala assim, às vezes aparece
homens com a ferritina alta, geralmente é homem, né? E isso é um sinal de inflamação, ou o próprio colesterol alto num corpo inflamado também. Então, a gente sempre fala, né? Eu sempre ouço lá no grupo do Peter também, ele perguntando, tem alguma questão dentária? Tem algum canal muito antigo? Então, assim, eu arrancaria, né? O dente já quebrou, enfim, né, amiga? Mas tem que pesquisar mais sobre mico, cavitação, canal, tá? Porque tem muito material por aí. Depois eu vou ver se eu te mando alguma coisa para te ajudar a decidir um pouquinho melhor, tá? Então, siso é muito complicado porque tem siso que nem nasce, né? Então, as pessoas costumam arrancar siso. Eu arranquei meus 4 sisos porque os de baixo eles não nasciam e hoje eu sei exatamente por quê, né, gente? Então, o pessoal fala assim, ai, no processo evolutivo o ser humano não precisa mais do siso. É mentira, entendeu? É mentira. O siso não nasce porque ninguém mastiga adequadamente durante uma vida. A gente já começa a nossa introdução alimentar com papinha, com frutinha, com não sei o que, nenhuma criança está mastigando nada, efetivamente. Tanto que quando a pessoa começa a estratégia carnívora, depois já de adulto, sente dor aqui, porque é como se fosse uma ginástica, porque você tá... Imagina isso a vida toda, a pessoa não mastiga a vida inteira. O siso não nasce, só que se ele tá ali, ele serve pra alguma coisa, né? Então, pensar um pouquinho, né? Oi, Fred! Verdades Verdadeiras 777, meu amigo. Estamos na luta aí, né, Fred? Sempre. Vamos ver. Carlinha! Oi, amiga! Aline! Ah, tá todos os meus amigos aqui, incríveis. Lívia. Paulinha, Paula! Lindona sumida, Paula Prisco. Amiga, me manda um oi, gente. Eu tô assim, ó. Eu quis abrir essa live hoje, abri a caixinha também, porque eu já falei isso há um tempo, não tô conseguindo acompanhar as mensagens aqui do Instagram, tá? Então, quando eu vejo que alguém mandou de novo, ela vai parar lá em cima, eu abro tal, mas tá muito difícil acompanhar por aqui, porque é muita mensagem. Então, e a Paulinha é uma delas que eu tenho certeza que tem mensagem dela pra eu abrir, mas nunca mais eu consegui. Mas eu vou me organizar, tá, gente? É viagem, tudo. Maria, não para nunca, né? Oi, Rosângela, Cauê, tudo bem? Karine, Rosana. Ai, Fred. Sempre, isso aí. E tentando aí acordar o povo, né? Então, gente, tá, já respondi aqui o que eu acho do jejum prolongado. É maravilhoso, o jejum é sempre maravilhoso. Nosso Salvador, né? Os ensinos bíblicos nos mostram isso, inclusive. Então, assim, tem nem o que falar, né? Não precisa nem de estudo científico para falar. Ai, obrigada, amiga linda, que amo de montão. Você sempre me ajudando com seu conhecimento. Fico no aguardo do material, gente. Faça um desafio, uma benção, uma maravilha. Ai, amiga, me manda um oizinho lá, tá? Que aí eu explico melhor essas situações e tal, né? E aí as pessoas ficam muito confusas hoje, mas fazer ou não fazer o canal e tal, enfim, às vezes é uma faca de 2 gumes, às vezes dá certo, às vezes não dá, sabe? Então é uma coisa que tem que ser muito bem pesquisado, tá? Mas se quebrou o teu canal, o teu dente, alguma coisa tem aí, né? Não sei se você quebrou mastigando alguma coisa, enfim, né? Mas bom fazer um exame aí pra ver se não tem a captação, pra ver se não tem alguma coisa, tá? Outra pergunta, fraqueza no jejum. Fraqueza no jejum. Amiga, olha só, se você não estiver aqui nessa live, depois eu vou pegar a mensagem ali e responder, tá? Primeiro, eu já falei, precisa se preparar para fazer um jejum, ok? Então, mas também, ficar sem comer é o nosso natural, né? Ou a gente tá comendo ou a gente tá em jejum, né? Então, a gente fica 8 horas da nossa noite em jejum, né? Enfim, basicamente é isso, tá? Eu acho que você tá meio no modo cetogênico. Fraqueza no jejum, falta sal, falta eletrólitos. Um bom mineral para se usar no jejum é o magnésio, ele dá uma força extra, né? Mas sal, amiga, sal. Geralmente isso é caracterizado pela falta de eletrólitos, tá? E aí, se você tá com fraqueza, você tomou o sal, continua com fraqueza, entra para e quer continuar em jejum, entra para um jejum metabólico, né? Que você tá no jejum calórico, que é o jejum que você só toma água,
e você entra para o jejum metabólico, que é o que você consome gordura, tá? Então a gordura é o único alimento que a gente come que não aumenta a nossa insulina. Ela não dá pico, tal, mas ele não aumenta a insulina. Então você se mantém no jejum, tá? Mas consegue manter os benefícios, só que você consome gordura, tá? Pode comer uma colherada de manteiga, pode comer a gordura da carne separadinha, pode comer uma colherada de banha, enfim, gordura, tá? Gordura animal, tá? Não é abacatezinho, coco, essas coisas, tá? Então, basicamente é isso. Presta atenção nos eletrólitos, tá? Então, não é pra ser, tá? A gente que tá preparado, por exemplo, a gente mantém aí normal, vai fazer exercício, vai fazer, não sei se é a primeira vez que você está fazendo jejum, não sei qual foi o teor dessa pergunta, tá? Se você tá na cetogênica, carnívora, acho que faz tempo que a gente não conversa assim, né? Mas depois eu vou ver a sua mensagem lá. Suspenderam carne e gordura. Como é, Carla? Filho, marido com Rotavil. Uau, amiga! Uau, amiga! Alimentação, amiga, eu diria, vamos falar assim, o que eu tomo, né? Alimentação primeiro, não entendo muito desse, deixa eu até ver aqui, para entender um pouquinho. Mas, amiga, sol, tá? Imprescindível. Ivermectina, acredito que pode usar também. Opa, falei a palavra proibida, meu Deus. Oi, Daniel, tudo bem? Natália... Obrigada, minha amiga. Ok, tá. Fraqueza no jejum. O que eu acho da água solarizada? Acho maravilhoso, acho incrível, tá? Então você pode achar muitas informações no próprio Google, tá? Ele dá várias informações, inclusive que os raios UV, eles têm aí a capacidade de tirar cloro, flúor da água, potencializar os minerais, e aí você usa a cromoterapia, você pode usar uma garrafa colorida, então cada cor tem um significado, vai pegar a energia daquela cor também, mas no mais é colocar água numa garrafa de vidro, deixar no sol, tá? Mas você pode achar, eu acho incrível, eu nunca fiz, confesso, conheço alguns amigos que fazem, o Peter faz, e é incrível mesmo, porque, cara, tira o cloro, imagina, cloro da água. Então você que toma água da torneira, né, com filtro, tal, seu filtro não é lá essas coisas que não limpa tudo. Eu não entendo de filtro, tá, gente? Eu uso água mineral. Então, não porque eu acho ruim, tá? Porque eu nunca parei para pesquisar mesmo, tá? O Peter fala ali algumas questões, que a osmose reversa não é legal, mas aquele kangen é legal, o kangen é caríssimo, né? E mais caro ainda são a vela, né, dele, e eu uso água mineral, então, enfim, da região que eu tô, né, eu sempre procuro comprar uma que esteja perto, né, que seja engarrafada perto e tal, tá? Eu uso água solarizada, dolarizada, amiga, não, é solarizada, eu li, gosto da água dolarizada também. Uso só a tampa colorida, gosto incrível. Então, é incrível, o sol ele tem essa capacidade, né? Imagina, se ele faz isso com a água, imagina o que ele faz com a gente, né? Então, por isso que a gente precisa tomar sol, gente. O sol é a nossa energia, ele recarrega a nossa bateria, remove fungos, parasitas, vírus, tá? Então, é isso aí. Então, água solarizada, já falamos, tá? Então, tem vários lugares que vende também essas garrafas para fazer, ou que seja colorido ou não, tá? Sempre de vidro, lógico, né, gente? Mas é incrível a água solarizada. Eu tenho muita vontade de fazer, tenho que me organizar para comprar umas garrafinhas coloridas e tal, tá? E eu teve uma pergunta interessante aqui. Carlinha, já consegui eliminar o arroz, mas ainda uso legumes. Como lavar os legumes? Ai, amiga, eu não entendo mais disso, não. Quando eu seguia o Dr. Laí, ele ensinava a lavar com iodo, né? Então, você pode procurar também os vídeos dele e tal. E que ele fala até que tira agrotóxicos, o que eu não acredito, tá? Porque não faz sentido um legume, uma folha ali crescendo à base de agrotóxicos e tem os próprios venenos na própria semente, né? A Mimi falou isso ontem, que antes para cultivar o milho era terrível, assim, tinha que tomar cuidado, e hoje a própria semente já vem com um repelente natural de inseto e tal. Então como é que a gente acha
que colocando de molho em alguma coisa vai sair. Isso não faz sentido, né? Na verdade, nunca fez sentido para mim, mas como o doutor Lai falava que era melhor comer legume com agrotóxico do que não comer, a gente ficava comendo, né? Mas não serve para nada, tá, amiga? Então, assim, ensina a lavar com o iodo, você pode lavar, você pode fazer uma solução com a própria água oxigenada, colocar o legume ali para dar uma limpada maior. Tem gente que limpa com água sanitária, tem gente que limpa, mas dá uma trabalheira danada. Eu não vejo vantagem nenhuma em ficar comendo legume todo dia, hoje não mais, até porque faz lixo e tudo mais, né? Hoje nosso lixo é tão... não tem quase lixo, né? A carne e tal. Vamos lá, gente, ó, eu tô perdendo as mensagens aqui, mas façam aqui na interrogação, tá? Porque eu consigo depois ver, tá? Vamos lá, água solarizada, ainda uso legume, verdura, amiga, para com isso. E teve uma pergunta aqui que eu consegui pegar também, de uma pupila nova do Desafio Sem Mimimi, que quando a gente está nesse processo de limpeza, né, e você tira carboidratos e tal, aí ela usou a palavra eczema, se costuma aparecer coisas na pele. Esse assunto é muito interessante porque a gente lida muito com isso, tá? Quase todas as pessoas que entram no processo carnívoro, saiu da Carbolândia, entra no processo carnívoro, tem alguns efeitos, né? Não são efeitos colaterais, né, gente? Eu acho que é efeito da limpeza mesmo. Então, imagina que você não tá mais dando comida para seus parasitas, que você tá limpando o corpo. A carnívora faz isso, ela faz como disse o Dr. Cláudio Brasil, ela faz um reset no corpo, né? Então, imagina. E o Peter fala uma coisa interessante, para limpar dói. Então, vira e mexe. Carla, comecei a carnívora, deu umas manchas na pele, mancha branca, deu mancha no rosto. Gente, pode ficar tranquilo que depois isso tudo sai. Bolinha, furúnculo. Por quê? Porque os parasitas, eles precisam sair fora, né? Eles estão no modo sobrevivência também. Não é só a gente que luta para sobreviver, né? Eles também, eles são seres vivos que estão dentro da gente, causando diversos problemas, tá? Roubando nossos minerais, roubando a nossa energia, roubando as nossas vitaminas, usando ali o nosso corpo como a casa deles. De repente eles não têm mais a comida, que é o açúcar ou algum outro processo fermentativo. Quais são os dois únicos alimentos que não fermentam dentro da gente? Carne e gordura. Ponto. O resto, todos precisam de um processo fermentativo para terminar a digestão, principalmente no intestino. Por isso que eles falam, coma fibra, porque eles falam pra gente comer fibra vegetal, que seja aveia, que seja legume, que seja qualquer coisa, para alimentar as bactérias do nosso intestino. Então, como eu falo sempre que pensa é grátis, né? A gente fala, uau, mas para que alimentar as bactérias do nosso intestino? Se as únicas bactérias boas que a gente tem no nosso intestino, principalmente no intestino grosso, né, que é onde sai tudo para a corrente sanguínea, elas são bactérias, né, organismos que gostam de gordura, de ácido butírico. Para que a gente tem que ter processo fermentativo dentro da gente? Então, quando a gente para com tudo e fica só na carne, às vezes é um processo doloroso, porque esses seres estão lutando para sobreviver, tá, gente? Então, a gente precisa entender isso, que é o processo, tá? Então, vai ter dor de cabeça, vai ter insônia, vai ter, eu não tô aguentando olhar para carne. Isso a gente ouve bastante também. Por quê? Porque eles mandam, na nossa mente, eles vão soltar tóxicos dentro da gente, pra gente ter dor de cabeça e pra gente voltar pra velha vida, né? Pra gente voltar a consumir o que eles gostam. Aí eles deixam a gente em paz. Por isso que fala assim, mas eu não sentia isso quando eu tava na Carbolândia. É lógico, você tava anestesiado, alimentando todos esses parasitas, tá? Absolutamente, assim, quase tudo é causado por eles, tá? A gente acha que não, a gente não quer acreditar nisso, mas é a verdade. Há profissionais de saúde que falam até que a gente precisa deles, né? Enfim, mas a gente não precisa, né? A gente, enfim. E basicamente é isso, tá, gente? Então a gente passa por esse processo de. Eu lembro que quando eu iniciei a carnívora, deu assim uns 6 meses, 7 meses.
E vou até procurar as minhas perguntas lá no grupo do Peter. E quando eu passava, né, eu já tinha assim, entendido que fazer higiene bucal, tal, já fazia com água, né, com água oxigenada e tal, bicarbonato de sódio. Quando eu fazia o bochecho com água oxigenada, enchia de bolha a minha boca, umas bolhas de água enormes, assim, na hora, sabe? E foi um processo, assim, porque eu fiquei bastante preocupada, e aí o Peter acalmando, falando assim, não, cara, limpeza, isso aí tá. Hoje, mais nada, não tem mais nada. Minha língua super limpa. Dente também, né? Na carnívora a gente sente que não fica, né? Fica tudo lisinho, fica tudo limpinho. Então é um outro processo, mas eu passei por esses processos também. Diarreia, dor de cabeça, e enfim, porque eu comia várias coisas, apesar de ser mais low carb, eu comia abacate todo dia, eu comia aveia todo dia, eu comia mel, eu comia várias coisas, eu comia carne também, lógico, mas comia muito legume, né? Repolho era todo dia, a gente adorava, fazia lá os fermentados e tal. Então imagina você parar com tudo também. Então eu senti isso e eu sei como é que é, né? Então quando a gente faz, a gente sabe como é que é. Carlinha, para passar a dor, o que você recomenda para não ter que usar paracetamol? Amiga, primeiro é saber por que a dor, né? Tem algum motivo aí. Mas dor de quê? Dor de cabeça? Isso? Dor no corpo? Dor. Eu preciso que você me explique melhor. Você é carnívora, Rosana Canção, é isso? Você é carnívora, tá na carnívora, tá iniciando a carnívora, eu preciso da história completa. Porque assim, para passar dor. Hoje eu já falo pro pessoal que tem dor dentro da carnívora, eu falo, aguenta a dor. É difícil a gente aguentar a dor, né? Porque a gente não foi ensinado. Tudo tem um remédio. Se você tá com dor de cabeça, você toma Neosaldina. Se tá com dor de barriga, toma um Buscopan. Se tá com dor não sei aonde, toma uma Nimesulida. E aí vai, né? Então a gente não tá. Então até que ponto que essa dor não é suportável, entende? Então às vezes aterramento é um ótimo anti-inflamatório, tá? Isso provado cientificamente, tá? Com raio-x, tudo. Então ajuda na dor também. Tomar sol, respirar, entende? Tá? Mas enfim, preciso entender um pouquinho. Oi, Eudes. Maravilha. Eu fui vegetariana por mais de 2 anos. Fiquei com a artéria do pescoço ardendo, doendo, perdi proteína e bilirrubina na urina. Há 3 meses estou tentando reverter, mas isso é muito difícil de recuperar. Nada é impossível, tá, amiga? Dentro do contexto carnívoro, nada é impossível, porque na verdade o seu corpo ele quer se curar, tá? Ele não quer ficar do jeito que ele tá. Então, você precisa entender que você não vai recuperar isso de uma hora para outra. É isso que as pessoas precisam entender também, porque todo mundo é imediatista, né? Faz errado a vida toda, causa vários problemas e acha que em alguns meses a carnívora vai fazer todo o processo acontecer. Primeiro que não, a carnívora, ela, além de nutrir, ela dá para o seu corpo a chance dele começar a se curar, tá? Mas tem outros fatores também, né? Sol, aterramento, gerenciamento do estresse, sono. Então, tudo isso é uma... Por isso que eu falo que o desafio ele é muito completo, né? Porque além de ser focado na alimentação carnívora, a gente sabe de tudo que as pessoas não fazem também além da alimentação. Por isso que todo mundo procura uma pílula milagrosa para tudo, né? Porque, mas eu não consigo porque eu chego em casa 9 da noite, eu tenho que comer, daqui a pouco a pessoa tá ali ligando a série da Netflix, fica até 11, meia-noite, 1 hora da manhã, vai dormir, de manhã já teve um sono ruim, mas acordou, já foi para aquele pique de novo. Como é que você vai gerenciar isso? Entende? Aí você já tá falando aqui, ó, estou tentando reverter isso, mas é muito difícil recuperar. Quem te disse que é muito difícil recuperar? Tudo se regenera. Entende? É isso que a gente vê. Nesses mais de 2 anos de desafios, com quase 900 pessoas, quase 1.000 pessoas passando aí pela gente, eu não falo nem pelos novos, tá? Mas muita gente a partir dos seus 70 anos recuperando coisas que fazia tratamento durante uma vida, durante 20 anos, 30 anos, tomando aquele mesmo remédio e tal, pra você ver como é que é. Então tudo, né, lógico que
Algumas pessoas vêm com cirurgias, já não tem determinados órgãos, fez várias coisas. Assim, cada pessoa tem o seu, né? Mas jamais pense assim, só faça e vai, entendeu? Tá? Porque tudo tem chance de se recuperar, tudo tem chance de cura, tá? Então é uma coisa que a gente percebeu na gente mesmo durante os desafios. Você quer uma coisa? Eu tenho 41 anos. Eu achava que o meu problema de prisão de ventre era um problema meu. Comia aveia, comia não sei o quê, fazia tudo, suplementos, tudo que mandavam fazer. E aí? Eu pensava que era um problema meu. Só que não, né? Veio a carnívora e resolveu o meu problema. Só que é um processo, né? É um processo que... Eita, cabelo, é muito cabelo, é muito cabelo. Muito cabelo. Cabelos carnívoros. Entende? Tá? Então, assim, você foi vegetariana por mais de 2 anos. Ainda teve essa. Você vê como é que é, né? A gente fica fazendo aquilo ou por algum motivo, né, ideológico, ou por algum, enfim, né? Não tô aqui discutindo quais são os seus motivos. Mas esses 2 anos que você ficou vegetariana, praticamente perdeu 2 anos de vida que você vai ter que recuperar com a carnívora, né, amiga? Então, assim, capricha. Se você puder entrar no desafio, vai ser muito legal, porque você vai ter muita informação e uma força a mais, né, pra você fazer o que tem que ser feito e, enfim, tá? Mas tudo se regenera, tá bom, amiga? Não pense assim que não tem jeito e tal, tá? Ah, sim! Lavar com cloro é péssimo, eu sei. Eu só. Beijo, amiga. Obrigada. Eu só quis dizer que tem gente que lava de diversas formas, né? Até com água sanitária. Pra você ver, né? Então, que não tem fundamento nenhum comer legume e pior ainda lavar com água sanitária. Entende? Então, assim, por isso que eu até dei a dica ali, né? Pode usar a própria água oxigenada, bicarbonato, né? Então, mas eu já não uso mais, que eu quis dizer que eu não posso dar dica de como lavar legume, porque nem legume eu como mais, né? Mas péssimo. Valeu, amiga, pela dica. Carnívoro é vida, isso aí. Veneno chega até a semente, exatamente, por isso que eu falo, né? Pensar é grátis. Como é que você vai acreditar que vai tirar alguma coisa dali com um legume que, gente, não existe orgânico, tá? Pelo menos aqui no Brasil não existe. Todo o solo já tá com glifosato. Então, assim, mas pior são os antinutrientes e tal, né? A gente ficar consumindo aquilo dia a dia, né? Fernanda Gabriela. O X na pele, qual a finalidade, amiga? Água oxigenada é água e oxigênio, tá? Então por aí a gente já vê antisséptico e tal. Quando a gente usa na pele, remove fungos, ajuda a hidratar. Eu sinto hidratação na pele usando água oxigenada. Quando eu tomo sol, que eu passo água oxigenada, geralmente a cremosa que eu uso a 20 volumes, para ficar mais lourinho assim, eu sinto a pele realmente hidratada. Então, assim, limpar, amiga, limpeza. Você tá ali, ó, você lavou o rosto, borrifa água oxigenada na cara, se quiser passar um algodãozinho pra limpar. Geralmente eu pego aqueles algodões redondinhos, borrifo ela e limpo, como se fosse um tônico, sabe? Que usam tal. Então é muito bom, tá? Não tem contraindicação nenhuma. Pode, tô com algum probleminha de pele, tenho... A minha amiga falou que é eczema, né? Eczema, psoríase, não sei o que, borrifa água oxigenada e fica no sol. Não tem fungo que sobreviva no ambiente oxigenado, entende? Então na pele a gente tem fungo, a gente tem sujeira, a gente tem... E tudo a pele absorve, né? Então, pensa, a gente toma água
oxigenada, né? Tem água oxigenada alimentícia para isso, né? E a gente pode passar na pele também, tá? Não vai tirar a oleosidade da pele, não vai, sabe? É oxigênio, tá? Então, basicamente é isso. Uma dor por um corte, por algo externo, quebrou uma perna. Uau, amiga, então é uma lesão mesmo, né? Aí já é meio complicado, tem que ver se suporta a dor e tal. A gente sabe que os remédios, né, alopáticos, eles são muito mais fortes para isso, mas tem que ter todo o contexto, né? Aterramento ajuda, tal, mas qual que é o nível da dor? Entende? Então, eu achei que a gente estava falando aqui de uma dorzinha de cabeça, uma dor no corpo, né? Que é muito característico da abstinência também. Então, dá dor no corpo e tal, tá? Mas, basicamente, é isso. Seria uma dor insuportável. Então, amiga, se seria para uma dor insuportável, o que eu posso dizer? A própria pessoa tem que avaliar, né, amiga? Porque aguentar uma dor assim também, né? Complicado. Complicado. Ai, doutora Renata que nos nutre, amiga. Obrigada, Carlinha. Eu indico a sua página para os meus pacientes. Muito obrigada, amiga. Qualquer dia você é sua colega. Tô pensando seriamente em fazer nutrição. Mas, enfim, né? Pelo diploma mesmo, né? Pra conseguir burlar mais o sistema, porque é complicado, né, amiga? A gente ficar aqui na luta underground e tal, aí chega, mas você é o quê? Você é Nutri? Eu falo, ai, gente. Mas tem hoje Nutris maravilhosas, graças a Deus, dentro desse contexto carnívoro, né? Então a gente fica muito feliz sempre por ter, né, hoje profissionais assim, tanto médicos quanto Nutris e tudo mais. Mas obrigado, amiga, por indicar a página. Nossa, fico mais tranquila, obrigada. Amiga, é claro, meu Deus. Tô sem absorção, preocupada porque a médica me passou injetáveis. Então, amiga, é um processo. Entendo que você esteja sem. Hoje, praticamente todo mundo que vem pra carnívora estão com algum grau de problema estomacal. E onde que a gente absorve várias vitaminas? Várias, né? Vamos falar assim as principais: B12 e ferro. Estômago assim, depende totalmente do ácido clorídrico. Entende? E aí tem a questão dos parasitas. Aí você suplementa ou você injeta. E os parasitas, eles acabam, né? Por quê? Porque quando você suplementa, que a carne ela é tão diferente, né? Ela recupera tão rápido. Porque a partir do momento que a carne entra dentro da gente, a nossa célula, ela já reconhece a célula do animal. É perfeito pra gente. Quando você suplementa comprimidos, pílulas, essas coisas, depende muito a nível intestinal, tá? Então, se tiver com o intestino permeável, vai tudo embora. Por isso que tem um monte de gente aí, ó, na Carbolândia, suplementa tudo, vai fazer exame, B12 baixa, ferro baixo, tudo baixo. Porque além dos parasitas também usarem esses suplementos, né, pra eles, a gente não tem absorção a nível intestinal. Tá todo mundo com intestino permeável. Ai, como é que eu sei se eu tenho intestino permeável? Como é que é a sua digestão? Como é que você se sente? Como é que é ruim, não sei. Então você tem, não precisa de grandes exames para saber. Entende? Eu tinha prisão de ventre, eu tinha intestino permeável, isso é fato. Entende? Mas você tá na carnívora há pouquíssimo tempo. Então pode usar aí os injetáveis, enfim, não vai atrapalhar o processo carnívoro, tá? Mas o que eu quero que você entenda é que é tudo muito gradativo. Você começou a carnívora o quê? Uns mesinhos, entende? Então imagina para recuperar a mucosa dos órgãos, a parede intestinal, o estômago, entende? Então assim, tenha um pouquinho de paciência com você mesmo, tá? Acho que tu iria ser expulsa da sala de aula. Ai, amiga, eu quero um curso o menos presencial possível. Aqui na Praia Grande eu achei uma
que os 2 primeiros anos totalmente pela internet e depois o restante com aula presencial uma vez por semana durante 3 horas. Mas tudo bem, eu já estaria preparada em entrar muda e sair calada, porque são coisas que são lutas assim que eu acho que não vale a pena lutar, sabe? Até a própria Kalina fala, né? Às vezes ela me manda algumas coisas quando tem aula presencial e tal, umas coisas absurdas. E ela também, assim, não vale a pena, sabe? Falar tal, porque a gente sabe que vai aprender algumas coisas erradas, né? A gente tem que aproveitar o que é isso, né? Saber filtrar, né? Aproveitar o que é de bom, abrir a cabeça depois, sair da caixa, porque eu sempre falo, né? Tem estudo pra tudo. Tem gente que exige da gente, mas vocês não são nutri, não sei o que. Às vezes a gente recebe umas ameaças aqui. E eu falo, gente, mas isso não tem lógica, porque vocês já perceberam que tem estudo pra tudo? Tem nutricionista, minha amiga, ela pode falar aqui, a doutora Renata, que tem estudo para tudo. Tem um nutricionista que trabalha Carbolândia, que é o que usa o doce de leite como pré-treino. Tem um estudo que comer doce antes do negócio. Aí tem o Nutri que é mais com esse viés. Tem o Nutri carnívoro, tá cheio de estudo que a carne faz bem. Tem o Nutri crudívero, né, vegetariano também, que tem estudos que olha só a coisa louca. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que procurar o nosso caminho, né? Que a gente tem que pensar. E no nosso desafio, na verdade, meu e da Mimi, a gente ensina o que a gente pratica. Vocês têm que encontrar o caminho de vocês dentro de todo aquele ensinamento, né? Não é todo mundo que vai se manter numa carnívora estrita. Eu prefiro me manter numa carnívora estrita igual... Semana que vem, provavelmente, eu vou no aniversário da minha irmã. Aí vai ter um bolo. Se eu quiser comer o bolo, eu vou comer. Mas aqui em casa, se você abrir a minha geladeira, você já vai ver um pedação desse tamanho de contrafilé que meu marido comprou hoje. Carne. Entende? E aí a gente ensina esse nosso caminho, como que a gente faz e... mais alguns ensinamentos, né, no âmbito científico mesmo, então das perguntas, as mais diversas perguntas que vocês fazem, né, que são as mais comuns. É porque eu falei que eu estava na carnívora e o meu primo falou que vai aumentar meu ácido úrico. Tem lá no desafio explicando. Colesterol, hormônios, tudo, fígado. Entende? Então a gente fala, uau, é exatamente isso, não é nada tirado da nossa cabeça. O problema é que para você achar essas informações por aí, igual teve uma pupila que entrou no desafio, e ela falou assim, comprei uns livros carnívoros, mas eu achei muito complicado e tal. Realmente é complicado compilar todas essas informações, você lê um livro aqui, você lê outro aqui, O desafio a gente pegou tudo que realmente importa e colocou lá. Realmente importa para mim, para Mimi, que fez parte desse meu processo, e tudo de uma forma muito fácil, né, de entendimento, né, muito prática. Então isso é o que... E fora, né, todas as coisas que a gente faz no âmbito psicológico, que a gente sabe que é muito necessário, né, porque para você ficar numa carnívora sozinho dentro da sua casa, com todo mundo ali, ó, você vai morrer, você vai não sei o quê. É difícil, a pessoa precisa ter uma força mental, né? E tem toda a questão da abstinência, ensinar a pessoa a lidar com isso. Mas no mais sempre a gente com a gente mesmo, se a gente não encarar a realidade, né? Não tem como. Mas eu virei a chave, deixa eu ver aqui, os estudos na maioria são financiados? Sim, é tudo financiado. Seu intestino melhorou depois de quanto tempo que você iniciou a carnívora? Cara, quase que imediatamente, né? Também não, mas ali uns 15 dias ali eu já tava aí, e eu achei que fosse um processo mais difícil, porque na semana que eu iniciei a carnívora, eu sempre conto isso aqui, que foi assim, uma coisa que eu falei, eu preciso de alguma coisa pra fazer, porque, cara, tudo que eu tô fazendo não tá dando certo. Eu já tava com uma crise intestinal de 1 mês.
quase 15 dias sem ir ao banheiro. E comendo aveia, comendo não sei o que, já tava indo pro laxante, né? E depois de uns 15 dias foi normal, e eu falei, uau, nunca vivi isso na minha vida, né? Mas foi isso, cara, não é tão difícil. Tem gente que numa adaptação à carnívora acha que prende o intestino, mas não é que prende, tá adaptando, tá? Imagina você come uma coisa a vida inteira, de repente você tira isso tudo e você come uma coisa. E a pessoa acha, a carnívora está me causando prisão de ventre, mas a pessoa não tá nem com vontade, não tem nem gases mais, né? Então rola essa adaptação também, mas no mais, o mais comum é diarreia mesmo. A pessoa tá ali, de repente, uma semana depois ali da carnívora, 15 dias, já começa o processo de limpeza. Eu esperei essa diarreia, cara, durante uns 3 meses, mas já tava normal, tá? Não tava Doutora Renata, fiz 4 pós-graduações. Uau! Caramba, mas com a carnívora, rasguei todos. Uau! Você vê, amiga, quanto tempo perdido, né? Nunca se perde, né? Mas, cara, que coisa louca, né? Que coisa, assim, porque eu falo assim, cara, eu vou ter que estudar, né? Vou ter que passar por uma instituição durante 4 anos, pagando ali uma mensalidade para ter um diploma. E eu falo, caramba. E assim, eu já, não que eu sei tudo que é o certo, mas a coisa é muito mais simples, sabe? Então, assim, vocês entendem? Mas talvez pra burlar, pra não ter problemas, pra conseguir ajudar mais pessoas, então eu tô pensando, mas, me dá uma preguiça. Eu falo, meu Deus do céu. Oi, amiga, Rob, você ouviu a resposta que eu dei pra você? Os estudos são na maioria financiados. Carla, eu estava ficando sem visão nos 2 olhos. Peter e você já salvou o primeiro. Ai, amiga. Mas olha, água boricada, óleo de rícino nos olhos. Não tem nada melhor, tá, gente? Então, assim, nada melhor. Nada. É engraçado que se você for... né, tem ali as orientações para as coisas, né, que a gente usa e tal. E aí você pega a água boricada, né? Mas não pode pingar diretamente nos olhos. É para quê, então? Né? E aí o próprio farmacêutico fala, né? Essa de 3%, ela é muito, sei lá, causa, né, queimadura e tal, né? Eles ficam... E até da água oxigenada eles falam isso também, né? Não pode tomar, não sei o quê, não pode passar diretamente no ferimento, tal. Aí quando a gente usa, a gente vê que é totalmente diferente, né? Totalmente. E a gente vê que cura mesmo. A gente tem vários relatos de grau que diminuiu. Moscas volantes, que é o que mais o pessoal reclama, some, né? Tipo assim... Óleo de rícino, água boricada e óleo de rícino todos os dias. Tem um destaque meu aqui no Instagram que chama água boricada, tá? Então vejam também. O que você... Ai, amiga, você falou de um assunto interessante. Vamos lá. O que você... Tá todo mundo... Hoje eu já recebi algumas mensagens sobre isso, né? Porque o pessoal até quer ouvir opinião, né? Eu já tomei Lugol, tá? Coisa de 3 anos atrás, por causa do Dr. Lair, né? Então, assim, fala assim, o Lugol tá sendo muito falado hoje. Não, o Dr. Lair já fala a coisa de 20 anos, tá? Então, não é de hoje, é que você começou a seguir a pessoa hoje que por acaso está falando. Mas lá atrás, e todo mundo que segue o Dr. Lair conhece, né? Então, eu já usei também. Mas por mera... porque ele falou que era bom, né? Então usei. Hoje eu já não uso mais. Confesso que eu preciso fazer mais pesquisas, tá? No feed do Peter tem uma série de reels que ele fez falando sobre iodo, falando sobre o Lugol. Mas o que eu falo é o seguinte, igual na live sobre o azul de metileno, tá, gente? Se você vai usar alguma coisa, pesquise, gente. Tudo, absolutamente tudo. O que eu acho, amiga Fábio, é que, primeiro, você sabe se você precisa, entende?
Porque se você precisar, ok. Iodo, Lugol é um suplemento maravilhoso. Mas você sabe se você precisa? Hoje eu vejo muito as coisas no contexto carnívoro, né? Então, se a gente tá carnívoro, por exemplo, tá, uma pessoa na Carbolândia, assim, total. Uma pessoa na Carbolândia total tem todos os problemas possíveis, né? Tireoide, intestino, então as duas coisas super relacionadas. Então, se a gente pegar pessoas que têm intestino preso, diverticulite, não sei o que, com certeza tem algum grau de problema na tireoide. Ok, né? Lugol é muito falado, iodo é muito falado para questões da tireoide. Mas quando você para de atrapalhar o seu corpo, principalmente nas questões alimentares, igual a gente que é carnívoro, a gente já deixa de consumir um monte de outros tóxicos porque a gente cria consciência, né? A gente fala assim, não, então eu vou evitar a pasta com flúor, então eu vou evitar nessas saunas aí onde tem cloro, eu vou evitar a piscina com cloro, eu vou não sei o que, tem algumas coisas que a gente usa como a própria água oxigenada, né, que é maravilhoso para tireoide. Quando a gente pinga água oxigenada no ouvido, imagina que entra aqui, ó, né? Então, gente, é isso que eu penso hoje. Por isso que eu não me preocupo muito em usar, tá? Primeiro porque eu não tenho nenhum problema hoje. Segundo que eu preciso pesquisar mais, né? É uma coisa milagrosa, tal. No contexto de quem? De uma pessoa que está na Carbolândia? De uma pessoa, entende? Então, muitas pessoas me perguntam isso. Na página dessa Cetogênica Portugal, né? A Fernanda, que é uma das profissionais hoje, que eu já tive um probleminha ali com algumas declarações dela sobre vesícula uma vez, ou falando que a cetogênica era melhor para emagrecer do que a carnívora. Então essas coisas às vezes me fazem, sabe? Enfim, intoxicar, enfim. Mas hoje ela tá dando umas declarações interessantes, né? Sobre a questão ali hormonal, a questão de suplementação. Ela tá indo contra vários profissionais e eu tô gostando bastante disso, né? Inclusive a minha irmã me mandou uma mensagem esses dias e eu não sigo, né, ela. A Cetogênica Portugal. Minha irmã segue, gosta. Vou até voltar a seguir. E a minha irmã me mandou um post dela falando sobre essa questão hormonal. E a minha irmã, cara, depois eu vou colocar o áudio para vocês ouvirem da minha irmã. Porque eu falo algumas coisas e aí fica meio fora do contexto às vezes. Ou fica picadinho aqui, fica um pouquinho ali e tal. Mas eu vou falar essa questão agora porque a minha irmã me acendeu esse alerta. Porque ela falou assim, e agora, com esse post da Fernanda, eu comecei a entender o que você fala. Por quê? Porque eu falo que a menopausa não existe, tá? Uma frase do Peter, e que fez muito sentido pra mim. Mas por que eu falo hoje isso, parafraseando o Peter, né? Pra chocar mesmo, a menopausa ela não existe. Aí vem um monte de mulher, né? Como é que você fala isso? A gente chega a uma determinada idade, a gente não tem hormônio, não sei o que, gente. Não é que não existe. Se você tem sintomas após o tempo da menopausa, se você tem esses sintomas, é porque o seu corpo ele tá inflamado. Entende? Não tem outro motivo. Por que a carnívora trata tão bem sintomas de TPM, sintomas, enfim, né, de várias questões, assim, tipo, que a gente... como é que eu vou explicar isso pra vocês? Se você sente calores, se você sente dor de cabeça, se você tá com toda a sua questão hormonal bagunçada, foi porque durante a vida inteira você não teve aquilo que você precisava. Entende? Então, assim, é básico isso, né? Da gente entender, não que a menopausa não exista. E aí a minha irmã falou pra mim assim, nossa, agora fez total sentido isso que você fala, né? Agora fez total... Ai, gente, acho que tem alguém chamando aqui.
Voltei. Desculpa, gente, é que meu marido saiu e tinha um rapaz aqui chamando da Sabesp. Bom, mas vamos lá. Tava falando da questão da menopausa. E aí, aquilo me bateu um alerta, assim, sabe? Porque se nem a minha irmã entendia o que eu tava falando, imagina, né? Outras pessoas também. E a Fernanda foi muito feliz ali na colocação dela. E eu sempre falo isso. Tem o meu destaque também, hormônios, que você pode olhar sobre todas as minhas opiniões, né, acerca disso. Então hoje fica muito claro pra mim, né? Eles demonizam a gordura animal, que é o que faz os nossos hormônios, principalmente os nossos hormônios sexuais, né, os nossos hormônios andrógenos. E o que a gente não come a vida inteira? Bingo, né? Então passou a vida inteira, né, atrapalhando seu corpo. Quando chega ali pelos 40, acabou a vida. Aí vai para reposição, aí tem que aí que seu corpo não vai fabricar mesmo. Inclusive eu estava conversando com uma amiga ontem e ela já estava na carnívora há um tempinho, só para vocês, deixa eu só marcar aqui aonde estão fazendo perguntas, tá? Senão depois eu me perco. Aqui. Mas só vou responder as últimas perguntas. Oi, Mimi, tudo bem? Aham, tananana, só ver aqui os comentários. Ai, deixa eu abaixar aqui os comentários. Que eu fui ali atender a porta. Ah, tá, já falei do Lugol, e aí eu tava falando desse lance da Fê, da Fernanda, da Cetogênica Portugal, que ela foi muito feliz nessa colocação dela. É exatamente o que eu penso. Aí cada vez mais as mulheres aparecendo com a pré-menopausa. O que é isso, gente? Gente, eu tenho 41 anos e eu sentia calores desde os meus 28 anos, vocês não têm noção, enxaquecas. Por que a gente vai para a primeira menstruação e as meninas estão aí, ó, morrendo de cólica, morrendo de tudo? Porque tá com o corpo todo inflamado. Você não tem o que você precisa, você não tem a gordura animal. A gente não comeu isso a vida toda, entende? Aí depois vem a famigerada reposição hormonal, que todo mundo... Agora tá uma onda dessas atrizes quarentona, cinquentona, falar de menopausa. Nossa, passei horrores na menopausa. Nossa, mas elas têm tanta assistência. Os melhores médicos. Imagina isso. Entende? Então, para vocês entenderem como é que o sistema funciona, tá? Então, a doutora Renata falando, fui vegetariana há 5 anos, fiquei doente e comecei a questionar tudo. Ah, exatamente. E aí, gente, lembrei que o André entrou aqui. Ontem a gente estava conversando, André, eu preciso abrir a sua mensagem também lá, tá? Eu vou ver a sua resposta. E a Andréia passou por um processo também carnívoro, tal. E eu lembro que ano passado, acho que ela fez exame e tal, tava com essa parte hormonal baixa também, porque é tudo um processo, né? E a médica dela, que tava ali olhando os exames, com um viés um pouco mais carnívoro, viu que ela tava desinflamada e tal, não sei o que, mas com a parte hormonal ali, queria fazer uma reposição nela. Ela falou, não, eu não quero fazer reposição, já com 50 e poucos anos, né? A André, é isso, né, amiga? 40 e pouco, 50, enfim. E ela falou assim, não quero fazer reposição, eu vou começar a fazer exercício. E aí, subiu. Então, para vocês verem como são várias coisas, não é só não é só alimentação, né? Então, a gente sempre tá falando disso. Você se movimenta, você faz um exercício de força, o que traz hormônio pra gente é exercício de força, né? Não é sair correndo por aí, não. Também é bom correr, é lógico, melhor do que nada, né? Mas se você só correr e não fizer exercício de força, eu ouso dizer que vai ter um desequilíbrio aí. Então, exercício de força, a gente sempre fez força no nosso processo evolutivo, né? Digamos assim, né? Tá. Então, melhorou bastante. O doutor Laí fala muito disso. O médico é ensinado a medicar. Exatamente. Qual a sua experiência com pessoas com candidíase de repetição?
cura, né, amiga? Experiência é cura, porque o que é candidíase? O cândida saindo do intestino, indo pro trato urinário, aí vira infecção urinária, indo pra parte genital, vira a candidíase. Eu tinha bastante, tá? Cistite seguido de candidíase, passei uma vida tendo, então hoje já não tem mais nada dessas coisas. E quando a pessoa entra na carnívora, começa a fazer os protocolos e tal, some, tá? Então, assim, é curar o intestino, ok? Então, basicamente é isso. Se quiser aprender mais, Desafio Sem Mimimi. Tem conteúdos incríveis sobre, tá? Imagina, amiga Robe, maravilhosa. Eu tive que voltar para a faculdade porque, infelizmente, preciso desse diploma, mas tampo os ouvidos com cada um que ensinam lá. Isso aí, amiga. É isso aí o que eu vou fazer, provavelmente. É só pelo, né? Pelo diploma, as pessoas começam a olhar com um pouquinho mais de seriedade, né? Porque, sabe? E a gente não pode parar também, né? Crescer um pouquinho, mas, cara, me dá uma preguiça, né? Eu já falei isso. Tô fazendo fisioterapia, mas legal, amiga, físio. É legal você sair um pouquinho da caixa também, osteopatia, essa coisa que o Peter ensina, né, a cinesiologia, que eu acho que cara, é muito mais válido, né, mas, imagina, fisioterapeuta, osteopata, nossa, aí, né, meu marido disse que sou doida, ter usado a água e o óleo. Do que, amiga? Só me lembra que eu não. Água e óleo, do que? Quero trazer para Recife o conhecimento do Peter. Ai, amiga, maravilha, cara. Ele tá agora nessa vibe também de viajar ao Brasil, né, buscando parceiros. Então, acho que vai ser incrível, né? Muita gente que não pode se deslocar até o Rio para ter uma consulta presencial. Acho que vai ser incrível, viu? Depois você entra em contato lá com eles. Um olho... Ah, tá! A água e o óleo de rícino. É engraçado que eu ia falar isso. A amiga Roberta que falou que o marido dela acha ela louca por usar água boricada e óleo de rícino nos olhos. Mas é engraçado que quando você tá com uma infecçãozinha, quando meu olho tá assim, eu vou no oftalmo. Mas você vai lá. O cara indica um colírio. Já viram a composição? Aí o seu marido usa, né, amiga? É muito engraçado. Agora, duas coisas, o mais natural possível não pode, né? Que coisa louca, né? Peter está testando o Google. E isso, é por isso que eu falei. Ele tá fazendo lá os testes e ele tá postando no feed dele. Eu tenho até que postar o restante dos vídeos dele para acabar de colocar no meu destaque, né? Então, assim, tudo a gente precisa avaliar. E também não é porque o Peter está testando que é bom pra ele, que não sei o que pode ser bom pra você. Ele sempre fala isso. Você testou? Você sabe se você precisa? Então, esse é o ponto de tudo. Porque eu sempre falo isso. A única verdade absoluta que existe é que a gente precisa de carne. Bom, mas o que é bom pra você? Tem gente que vive muito bem com uma animal based, tem gente que vive muito bem com uma cetogênica, entende? Então, assim, a gente precisa ir encontrando o nosso caminho. O desafio, eu acho que ele vem principalmente usando a carnívora como uma estratégia de cura, como se fosse um remédio. Eu até dou esse exemplo. A pessoa fala assim, mas como assim? Tá, então vamos pensar, eu tô com gastrite, eu vou no médico, tá? E ele vai passar pra mim omeprazol, um antibiótico, geralmente a pessoa tá com H. pylori, né? Precisa acabar com essa bactéria, precisa matar ela, ele vai passar não sei o que, a pessoa vai tomar. Troca isso tudo e começa a comer sua carne. Basicamente é isso, a comparação é essa. Entende? É lógico que, né, eu seria até leviana. Falar porque eu não sou médica, tal, então o negócio mas Carla, eu tô com uma doença gravíssima, não sei o que as pessoas não costumam acompanhar muito, né, o raciocínio. E aí você tá falando que eu não preciso tomar? Não, quem vai saber é você. A única coisa que eu quero é que vocês pensem, assim como eu penso, né? Assim como eu faço as perguntas. Igual tem gente que chega pra mim e fala, mas por que você acha que a gente não precisa repor hormônio? Aí eu falo pra pessoa, por que você acha que você precisa repor hormônio? Eu devolvo com uma outra pergunta, porque tem uma hora que eu fico até com preguiça, sabe? Tipo,
Simples assim. Por que eu tenho que repor hormônio? Aí quando você faz a pergunta, você vai achando as respostas, né? Quando você faz as perguntas certas, eu lembro que quando eu estava entrando nessa onda de reposição hormonal, seguindo a doutora Kátia, seguindo o Lair, e eles são totalmente entusiastas, os médicos integrativos que fizeram após do Lair, que é aquela turminha que a gente conhece, doutor William, doutor Lucas, que é uma galerinha desperta tal, mas que também tem esse comércio, né, da suplementação, soroterapia, hormônio, não sei o quê. E eu já estava quase entrando nisso também, já vendo aquele monte de suplemento que eu tinha e falando, caramba, mas será que isso é vida? Deus, isso é vida? Se por acaso, sei lá, acontece alguma coisa, alguma catástrofe, eu comecei a pensar nessas coisas. E aí o mundo acaba, eu tava numa vibe meio apocalíptica, estudando na Bíblia, com uma galera meio conspiracionista, sabe? Hoje eu já sou menos, assim, sabe? Depois que mais e mais que eu fui conhecendo a Bíblia, eu fui ficando com menos medo, sabe? Mas eu ficava pensando, caramba, se eu tiver que fugir, colocar uma mochila nas costas, correr para as montanhas e viver um tempo assim, como é que eu vou viver sem hormônio, sem suplemento, sem não sei o que? Cara, eu comecei a pensar nessas coisas loucas, vocês não têm noção. E aí as coisas vieram, sabe? De uma forma muito natural. Aí o Peter apareceu e aí foi o divisor de águas, porque eu me deparo lá no grupo dele e ele falando, ai, suplemento e tal, é assim, assim que é feito tal, assim que é não sei o que tal. Cara, uma semana depois eu já não conseguia olhar para nenhum suplemento que eu tinha. Eu só conseguia pensar num bife, que eu já tinha entendido que tinha tudo. E eu já tinha entendido como é que funcionava isso. Eu falei, uau, uau. Por isso que eu falo, né? A pessoa vem, ai, como é que você fala que a menopausa não existe, a gente não precisa, não sei o que. Aí eu volto com uma outra pergunta. Aí a pessoa meio que buga. Eu falo, cara, você vai ficar a vida toda fazendo isso? Tava falando isso com a minha irmã também. Mas assim, gente, minha mãe com seus 65, 60 anos, não faz reposição hormonal, passou pela menopausa de uma forma mais dolorida, tava com o corpo inflamado e tal lá atrás, mas hoje, imagina, assim, algumas pessoas não têm nem condição de pensar nisso, entende? E a gente fica procurando, quando a gente tem uma condiçãozinha, a gente fica procurando e a gente quer pagar por aquilo, porque a gente se sente bem, pagando caro por aquele médico caro que tá ali receitando aquele negócio, né? Era assim comigo também. Achava que eles eram deuses, os médicos integrativos, tá? Na pandemia, os médicos normais eu já sabia, eu já estava totalmente acordada para eles, mas a gente achava que eram deuses também. Tanto que a gente não pode nem questionar esses caras. Eles não sabem o que estão falando, mas quando você questiona, quando você pergunta alguma coisa, eles ficam com raiva, né? Ai, por que você tá receitando isso? Ai, por que não sei o quê? Primeiro que é muito difícil, é importante frisar, um médico saber dosar a quantidade de hormônio que você precisa. Isso é muito difícil. Tá? Muito. Tô com uma nova pupila também, que eu tô para olhar uns exames dela. E os médicos pararam a reposição hormonal da tireoide dela, porque ela não tem a tireoide, tá? Deixando claro que eu falo essas coisas para quem tem os órgãos, tá? E ela não tem, então ela usa Puran, ela usa não sei o que, não sei o que. Ela não tem. E ela falou que parou, que os médicos dela pararam a reposição porque eles não estavam acertando a dose. Então ela estava tendo uns efeitos colaterais e tal, ela queria que eu olhasse. Eu falei, amiga, eu não posso te ajudar com isso, tá? Assim, dosagem, eu olho ali, né, ali o seu hemograma, gosto disso, entender isso no mundo carnívoro, né? Olhar um exame, opa, você está carnívora? Tudo muda, né? Eu gosto bastante de estudar sobre essas questões. Agora a parte hormonal, principalmente você que não tem, só que ela só estava tomando Puran. Vocês conseguem perceber o erro? Ajustar o Puran e tal, qualquer outra coisa, ela não tomou T3, ela não tomou, enfim, né? Então são coisas mínimas, assim, que a gente, né? As pessoas vivem ainda nessa questão da indústria farmacêutica, né, gente? Pelas medições de temperatura, tananã. Oi, Mimi, você tá aí? Tô na carnívora e sinto que meu metabolismo não tá tão acelerado. Mas, amiga, é tudo uma questão de adaptação, eu acho, né? Eu sempre falo que a carnívora, ela deixa a gente com as questões que a gente tem que ter, né? Cada ser humano é único, cada um sabe o que
precisa, mas tem todo um processo. Igual tem muita gente, entrei no efeito platô, eu não estou mais emagrecendo. Mas quem disse que você estava emagrecendo? Antes, você estava desinflamando, você estava desintoxicando, você estava perdendo líquido no corpo. A questão do emagrecimento é outra pegada, é questão hormonal, né? Principalmente testosterona, né? Que hoje repõe aí, a pessoa chega num consultório, tá com dor de cabeça, dá-lhe testosterona, fica com o corpo cheio de pelo, engrossa a voz, entende? Só que a gente tem isso na gordura animal. Aí tem todo um processo, né? A cura do intestino, a cura do fígado, a cura, enfim, Gente, é muito complexo para cada pessoa, só que a gente é imediatista, né? Não sei se é esse o seu problema, amiga, acho que não, né? Mas esse sentir também, né? A gente vai sentindo coisas diferentes nesse processo, em cada etapa, né? Então, a gente precisa olhar para isso, entender isso, mas assim, melhora inúmeras coisas, né? E depois começa o processo, né, do emagrecimento mesmo. Mas se dá por essa questão hormonal, tá? Gordura animal, quer emagrecer? Gordura animal. Ponto. Ponto. Mas a gordura animal engorda. Teve outra pupila que entrou agora no desafio e ela fez 6 meses de carnívora e por acaso ela me seguia aqui e ela tava numa carnívora, só que tava tendo muita diarreia. E eu dei uma dica simples pra ela, né? Eu quis saber algumas coisas ali, e depois eu falei assim, faz isso que eu acho que vai dar certo. Ops, deu certo. Aí ela entrou no desafio também. E esses dias a gente tava conversando e ela tava me explicando o processo carnívoro dela, né? Que os primeiros meses ela fez quase que sem gordura nenhuma, porque ela tinha medo de engordar. E até hoje ela tem esse... E eu tava explicando pra ela os mecanismos da gordura animal. Quer emagrecer? Gordura animal. Né? Eu sei que buga um pouquinho, mas no desafio a gente explica tudo. Lógico, carne, gordura, né? Tô fazendo o curso da Fernanda. Legal, amiga. Eu melhorei bastante com a carnívora, ainda tenho endometriose porque menstruo sem dor. Ainda tem endometriose e hoje já menstrua sem dor, né? Então isso tende a melhorar cada vez mais, amiga. É incrível. Fazendo total sentido agora sobre Lugol e menopausa. Menopausa é a última menstruação. Eu estou nesse processo com muitos sintomas. Dani, carnívora, Dani. Sim, a menopausa é a última menstruação. A gente, só que, última menstruação, só que o entendimento da menopausa que a mulherada tem é que a gente para de produzir hormônio, ok? Que a gente para de produzir o que a gente precisa. É isso que eu escuto também. Isso é total mentira do mundo. A gente já não produz hormônio porque a gente não tem a matéria-prima para ele. Entende? Quantas mulheres aí com seus 30, até de 25 anos aí fazendo reposição hormonal? Eu já peguei. Entende? Só que eu sempre falo uma coisa lá no livro que eu baseio a minha vida, não tô falando a sua, não tô falando mas foi uma coisa que me fez pensar muito no livro, né? Na Bíblia. Manual da Vida. O nosso Criador tem alguma coisa ali que em determinado tempo ele fala, e aí tem instruções sobre saúde, tudo, tá? É o manual da vida mesmo. Mas tem algum ponto ali que ele fala, em determinado momento você vai ter que ir na farmácia comprar um negócio para você viver. Como é que ele ia criar uma criatura como nós tão complexa, né? A gente tem uma estrutura, né? Inteligência, emoção. Como que ele ia criar uma coisa tão perfeita, complexa, sua imagem e semelhança, chegar a um determinado momento que a gente perde o que a gente precisa para viver? Não faz sentido. Não faz. Farmácia, né? Então, aí eu entraria em outro farmaqueia e tal, essas coisas que muita gente que está aqui nessa live sabe, né, que nós somos meio conspiracionistas, mas a gente pensa, né? Então, ele não ia deixar a gente, a partir dos 40 anos, sem uma das principais coisas que a gente precisa para viver, que são nossos hormônios. Ele não ia. É porque a gente não come o que a gente tem que comer.
porque tem coisas que só vêm pela dieta, tem coisas que só vêm pelo sol, tem coisas que só vêm pelo aterramento, tem coisas que só vêm pelo toque, então não é uma coisa só. Tem coisas que só vêm por uma boa noite de sono, entende? Então, basicamente é isso. Não, gente, é que eu tô aqui, ó, é que eu saí ali pra atender um cara. Eu nem comecei a carnívora restrita, só com os protocolos a minha normalizou. É isso aí. Carla, você é uma bênção, obrigado por tanto, entregando ouro na live, sempre generosa. Oi, Tiago! Amigo, querido, a gente precisa fazer uma live contando a sua história, né, de cura através da carnívora, né, querido? Né, querido? Vou te mandar um direct, tá? Pra gente marcar essa live, ó, que já tem, ó, um tempão. Ah, mas a gente entrega o ouro, a gente entrega tudo, não tem problema. O meu problema aqui é que eu não posso falar tanto, porque a última live minha, sozinha, vocês viram que foi censurada, né? Então, porque eu estava colocando as pessoas em risco, então eu tenho que tomar cuidado, né? Pra falar. O X pinga quantas gotas no ouvido? Tem outra coisa que posso usar? Meu sobrinho tá com o ouvido inflamado. Amiga, o que o seu sobrinho come? Primeira coisa é isso, né? Criança precisa de carne e gordura, principalmente. O que ele come? Pode pingar 2, 3 gotinhas, tá? Mas fica nessa posição, pinga, dá uma massageadinha antes, tá? Assim, ó, uma massageadinha para abrir um pouquinho, né, o canal. E aí você pinga 2, 3 gotinhas de manhã e à noite, tá? Mas assim, amiga, inflamação e tal, o que ele come? Criança, eu sempre fico com medo de saber o que eles comem, porque é complicado. Mas pode passar, tá? Oi, Cris Ueda, tudo bem? Maria. A carnívora, então, poderá nos ajudar na menopausa, Carla? Amiga, total. Total, amiga. Total. Carnívora melhora todas essas questões. Menopausa, endometriose, gordura animal, amiga. Gordura animal. O fígado metaboliza, produz o colesterol, o LDL vai para os órgãos para produzir os hormônios que são produzidos ali naqueles órgãos, tá? Os profissionais aqui não me cobrem coisas muito técnicas que eu tô falando aqui para pessoas, né? Então tem gente, colesterol não produz hormônio. Não, ele é um dos principais precursores hormonais, né? Então, gordura animal é a chave. Melhora a cólica, melhora... Eu falo muito por mim, né? Porque eu tinha calores, eu tinha enxaquecas horríveis, pelo menos uma vez por mês, coisa de ficar trancada num quarto e acabou a vida, sabe? Tomando remédios e remédios, né? Ciclo sem hormônio. Hoje a gente sabe de um monte de jovens senhoras aí com seus 60, 70 anos que não repõem. Minha mãe é uma delas, né? Minha mãe é o meu laboratório, não tem mais calores, não tem... E não repõe. Oi, na rua ouvindo essas riquezas. Oi, Mimi. Mimimi. 49 anos, a Andréia tem 49. Né? Então, assim, imagina, né, gente, passar uma vida fazendo errado. A Andréia, a gente tem uma live incrível, né? Toda a história dela com questão de reposição de ferro e, cara, é incrível, né? Mas é tudo um processo, né? Tudo um processo gradativo. Cada um vai achando o seu caminho. A gente tá conversando agora, né, sobre algumas questões ali que ela tem dúvida, e aí ela foi no médico, já levou o exame, a ferritina baixou um pouquinho, e enfim, né, ela tá nessa luta ainda, mas assim, melhorou vários aspectos, e às vezes a gente tem ciclos, né, ciclo das coisas aí que acontecem e tal, né, mas se mantém na carne e tá ótima, e a gente vai tentar entender o que acontece, né, o que acontece com esses processos, né, gente? O que acontece nesses ciclos, né? Porque a gente ouve muito que, assim, a carnívora resolve todos os problemas. A carnívora resolve todos os problemas. Opa, peraí. Né? Peraí.
Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história, cada um tem as coisas que já fez, cada um teve as suas gestações, cada um teve as suas operações, cada um retirou aquele determinado órgão, cada um, né? E o que a gente tenta não é resolver todos os problemas, assim, de uma certa forma, né? Mas que a carnívora dê essa chance para o corpo se curar, né? Que a carnívora dê essa chance, assim, é incrível, incrível. Eu não quero fazer e nem precisar de reposição hormonal. Carnívora estrita e mentalidade. Se movimentar a turma 21 sem mimimi. Exatamente, amiga, exatamente. Olha, eu falo porque eu já estava quase entrando nesse esquema todo de reposição e achando que precisava. E aí, quando a gente começa a entender, quando a gente começa a pensar nas coisas, como elas são, aí já era. É um caminho sem volta, eu falo. Pensar é um caminho sem volta. Começar a fazer as perguntas certas é um caminho sem volta. Não tem, né? No olho, como funciona o desafio? Amiga, seguinte. Desafio sem mimimi, turma 21, chegando, né? E assim, turma 21, né? Que maravilha, né, gente? A minha ring light desligou aqui. Agora vocês vão ter que olhar minha cara natural. Vou colocar um filtro aqui. Mas tá. Funciona basicamente assim. Desafio sem mimimi, vou te explicar de uma forma prática, tá? 2 grupos no Telegram, você já entra no grupo Esquenta, que é maravilhoso. Só tem conteúdo, principalmente para vocês que estão chegando na estratégia agora, entender muitos pontos sobre vegetais, só aquelas coisinhas assim que a gente ainda tem dúvida, né? Por que a gente não precisa de vegetais? Por que a gente, né? E aí, no dia 14, agora na segunda-feira, a gente começa o grupo Desafio, tá? Que é o nosso grupo que vai ter toda a vivência, né, em grupo, e a gente vai estar lá full time, conteúdo diário, vão ter os conteúdos mais profundos e tudo mais. E tudo fica para vocês, tá? Então, assim, a gente, né, acabou os 21 dias, você não perde acesso aos 2 grupos, tá? Isso é muito importante entender, porque é muita coisa, é muito conteúdo mesmo. A gente fez questão de trazer um conteúdo para que vocês virem expert em saúde mesmo, saber tudo como funciona o intestino, como funciona o estômago, o que é gastrite, e tudo que a gente faz, as nossas dicas, né? Então a gente tem tópicos para tudo, inclusive dicas de compra, de tudo que a gente compra, todas as marcas, o que a gente usa, tá? Tópico presentes, então a gente disponibiliza para vocês e-books, livros que a gente acha interessante, receitas, tem o tópico receitas em vídeo, e-book de cortes, então tudo voltado para carnívoro estrita mesmo, mas com esse viés de conhecimento, tá? Então mais do que um desafio, eu diria que é um curso, né? E a gente trabalha bastante também essa questão psicológica, né? Da pessoa entender que ela não tá sozinha, que ela vai passar por momentos difíceis, que ela vai passar por crítica, que o mundo, ele acha que a carne faz mal. E associam isso à própria pessoa, se ela é uma pessoa boa ou não, né? Se ela come carne, ela é uma pessoa ruim, assim, né, de uma certa forma. Se ela é vegetariana, ela é uma pessoa boa. Então, assim, gente, é muito louco isso, né? É louco pra caramba, e a gente vive isso. Eu já tive vontade de ser vegetariana, primeiro por causa da parte intestinal, segundo porque eu achava que ia ficar mais espiritualizada, então tem isso também, né? Acho que o mundo leva isso, né? Nos leva pra... Deixa eu subir aqui o meu... Subir aqui meu... Tá bom. Entrega na rua, minha cachorra aqui louca. Mas eu senti de fazer essa live hoje porque tinha algumas perguntas interessantes também pra gente falar e tal, né? Então, gosto muito de estar aqui com vocês. Tiago, o desafio entrega todo o ouro, vale cada centavo, mudou minha vida, Carla e Mimi são extraordinárias, totalmente dedicadas e entregam um conhecimento que não encontrei em nenhum outro lugar. Ai, meu querido,
Obrigada, obrigada, você é muito especial. E segue, né, essa linha. E a gente vai fazer uma live. Água boricada, composição de colírio. Não entendi. Composição do colírio, eu não entendi, amiga. Entrei agora, água e óleo de rícino, mas não mistura, né? Não, amiga, você, ó, vai passar umas gotinhas de água boricada no olho. Tem que ser a água boricada da catarinense, tá, gente? Catarinense. É a única água boricada hoje no país que não tem parabenos, tá? Então não tem parabenos, sulfatos, essas coisas, tá? Passou um pouquinho, deixou secar um pouquinho. Eu costumo passar o rícino, às vezes, com o dedo mesmo, mas eu passo dentro do olho mesmo. Ou você pode pegar um conta-gotas e pingar uma gotinha de óleo de rícino nos olhos. Se arder a primeira vez, gente, é super normal, tá? Não tem nada errado as primeiras vezes arder um pouquinho, porque tá limpando. O óleo de rícino é super antifúngico, então, antiparasita. Tem gente que sai os parasitas dos olhos, tá, gente? Então, tá. Já vi isso, tá? Mais para pingar no olho, isso aí. Óleo de rícino, prensado a frio e orgânico, tá? Óleo de rícino, prensado a frio e orgânico. Sempre, tá? Então procurem sempre o melhor para usar internamente. Dá para tomar o óleo de rícino também para questões estomacais, intestinais e tal, mas eu não tenho protocolos de tomar. A gente não usa ele tomando, tá? A gente usa na pele, então tem questão de passar na pele também, tem no meu feed falando sobre, tá? Hormônio é polêmico, amiga, polêmica, né? Mas é o que eu sempre falo, né? A gente precisa pensar por que eu tenho que usar isso. Pronto, gente, esse é o principal. Por que eu tenho que usar? Ah, eu não tenho hormônio. Por que você não tem hormônio? Aí você começa a querer aprender da onde que vem os hormônios, como é que eles funcionam, a cascata hormonal e tal. Porque senão a gente só fica ali, ó, obedecendo. A gente só fica ali, tipo, fazendo o que o mestre mandou, né? Ah, e o médico falou que eu preciso de reposição. Ah, tá, não sei o que, vou fazer. Lógico que tem questões e questões e a gente sempre faz o que a gente quer, o que a gente acha necessário pra gente, tá? Então, é sempre isso, tá? Então, quando alguém vem me perguntar do Lugol e tal, precisa, você sabe, mas como saber se eu preciso então? Como é que você vai usar uma coisa que você não sabe se você precisa? Entende? Então, basicamente é isso. Eu gosto de perguntar tudo, eu gosto de pesquisar tudo que eu vou usar. Muito, muito, muito. Porque é uma coisa que eu vou usar, né? Então, assim, desde comida, desde de coisas que eu uso, igual óleo de rícino, eu passo dentro do olho. Tem que ser o melhor. Entende? Ah, eu vou tomar. E eu sou muito assim, sabe? Ah, eu vou tomar um magnésio. Não, tem que ser o melhor. Que a cápsula não use tal coisa, que não sei o quê. Então. E aí a gente vai pesquisando, né? A gente vai entendendo esse processo, né, gente? Eu quase caí na conversa do coiso de gravata borboleta. Ai, amiga, daqui a pouco o pessoal vai falar assim, quem que é o coiso da gravata borboleta? Parei, tá? Chloe, é porque você, ainda bem que eu descobri vocês e o Peter. A Chloe, gente, a gente tem uma live com ela, tá? Vocês querem saber dessa questão hormonal, querem saber a história dela, que não repõe, tá? Mas estava repondo, então tem toda uma história. Entrou na carnívora, começou uns ajustes, foi pra Lion, aí o negócio foi, né, amiga? Foi incrível. Só para rico, medicina integrativa, exatamente, é só para rico, tá? Não foi uma medicina mais natural, tá? Porque na época eu até pensei, depois eu comecei a ver esses médicos integrativos, falei, caramba, mas é mais caro do que o médico convencional e meio que buga a nossa cabeça, né? E aí fica igual aquele doutor William, que ele fala, né, que é o bam, é o glamuroso também e tal, ele fala o que eu sei ninguém sabe, porque eu fui pra fora fazer curso de não sei o que, aí você paga 5 mil reais numa consulta que você vai ter um retorno e vai te puxar um monte de soroterapia, já vi, gente, nota
de que, assim, começando um tratamento com ele, já estava em 17 mil reais. E a pessoa não estava vendo melhoras. Lógico, né, gente, que tem pessoas e pessoas e tal, né? Mas eu pego vários, como é que fala? Exemplos, né? Eu pego bastante, gente. É que eu não divulgo nem um terço. Eu fiz exames e deu B12, vitamina D, vitamina C, tudo ferro baixo. Faço carnívora desde agosto. E hoje se dão churrascos. Faço agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. É isso? 8 meses? Mas como é que é a sua carnívora, Sidão? Porque é estranho isso, viu? Como é que é a sua carnívora? Que problemas que você tinha antes? Vou até printar isso aqui que eu quero conversar com você, que eu fico curiosa nessas coisas. Graças a Deus, né, amigo? Hormônios bioidêntico caríssimo. Eu fiz o tratamento antes de conhecer o Peter e a Carlinha. Quando eu conheci, não comprei mais. Ainda bem que só fiz o tratamento por 2 meses e foi uma dosagem baixa. Ainda bem, né, amiga? Porque olha, ainda bem que foi a ex-sócia dele que passou pra mim. Foi mais cautelosa. Botica, grata, vou ver. Botica, vou ver você, é do grupo do Peter. Também tô lá, amiga. Tô lá no grupo do Peter, tá? Sou administradora lá também. Pode ser a Botica, eu já usei. Eles falam que é prensado a frio, né? Orgânico e tal, né? Tô na rua, Carlinha, mas estou aqui. Ai, amiga. Doutor Ricardo, tudo bem? Adoro médicos aqui na minha live. Participei da turma 19, essas meninas arrasam. Ai, amiga, isso é incrível, incrível. A gente tem que fazer uma live de todas esses seus resultados, né? Que você falou que queria esperar mais um pouquinho, né? Mas tá difícil dormir, o sono chegar. Estou há 5 dias na carnívora, é normal? Uau, amiga, 5 dias ainda não é nada, mas pode ser alguma coisa relacionada à abstinência, né? Adaptação e tal. Então, não é uma coisa que não é normal, mas o normal é a gente regular o sono com a carnívora. Tenta fazer o seguinte, comer alguma fonte de gordura um pouquinho antes de dormir. Um caldinho de carne bastante gorduroso, uma colher de manteiga, tá? Eu acho que isso vai te ajudar um pouquinho nessa adaptação, tá? Alguns outros profissionais pedem para ser uma fonte de carboidrato, mas a gordura funciona muito melhor, tá? Mas força aí, tá? E Desafio Sem Mimimi ajuda justamente nisso, no nosso tópico cronograma, né? A primeira semana ali a gente coloca várias coisas já que podem acontecer, já com as suas soluções também, tá? Então a gente pensa em tudo, tá? Meu marido vai no açougue e falou pra ele os cortes mais gordurosos, por favor. É isso aí mesmo. Eu também. Oi, Kátia, querida, juro. O mais difícil pra mim foi tirar a Coca-Cola zero. Credo, amigo, sério? Beijo, Mimi. Ver se tem mais algumas perguntinhas aqui. Anne, obrigado por responder. Imagina, amigo, o médico mandou meu marido tomar remédio para colesterol pelo resto da vida, porque ele teve um pequeno AVC, falou que foi por causa do colesterol. Nossa, amiga, tudo bem? Pupila maravilhosa. Ai, amiga, seu marido precisa de gordura animal. E os vermífugos que eles indicam? Só serve ele quase meio salário mínimo individual. Exatamente, geralmente são as tinturas, esses kits, né? E que às vezes até fazem mais mal, né? Então a Mimi pegou uma pupila nova nossa também, que tava reclamando de algumas coisas e tal, passou mal, não sei o que, não sei o que. Quando chamou pro privado, que a gente sempre tenta identificar o que é, tomou tintura. Então, assim, é muito legal, né? Porque quando você chega no desafio e reclamam de alguma coisa, né? A gente tenta identificar aonde que tá o problema, né? E geralmente a gente acha. É impressionante. Então, carnívora, uma boa IVM, BSOX, que são extremamente desparasitantes e limpadores do corpo, né? Então, basicamente é isso. Natália, como funciona o desafio? Eu respondi... Natália, aqui, ó, eu vou deixar, ó, o link,
o nosso site, deixei o nosso site aqui para vocês que querem conhecer o desafio. Vocês vão entrar no site, tá? Tem um local ali que fala quero participar. Você clica, cai no meu WhatsApp, tá? Então, se quiser mais informações, Desafio Sem Mimimi, turma 21, chegando aí na segunda-feira, tá? Conhecimento, o ouro puro tá ali sobre diversas questões, desparasitação, aulas sobre saúde, carnívoro estrita na prática, tá? Desmistificando muita coisa. Uma das perguntas que teve ontem na live com o Claudião, né, que eu vi ali a pessoa perguntando, foi, e esses nutricionistas falando que pode ter intoxicação por comer carne demais. Gente, esse pessoal me deixa com uma preguiça, porque intoxicação por comer pão demais ninguém tem, né? Intoxicação por comer fruta demais ninguém tem, né? O pessoal só fica com diabetes, gordura no fígado e tal, né? E aí ficam colocando medo na carne. É lógico que é infinitamente melhor você fazer uma estratégia carnívora do que qualquer outra coisa, tá? Mas gordura, para entrar em cetose, precisa ter 70% gordura. Isso me mata também, tá, gente? Primeiro que a pessoa entra na carnívora estrita, ela não tem esse feeling, eu tenho que comer gordura, eu vou conseguir comer gordura. Isso não existe, tá? Para quase ninguém. A coisa mais difícil no processo carnívoro é conseguir comer gordura, tá? Isso é gradativo. A gente vai ensinando o nosso sistema digestório a fazer o que ele tem que fazer, o fígado a metabolizar a gordura que vai curar o fígado, que vai curar a vesícula, que vai curar o intestino, tá? Mas não é fácil, não é um processo fácil, tá? E o pessoal ainda fica aí, principalmente o pessoal carnívoro, mais assim acadêmico, que fica com essa história, a gente já sai do negócio convencional para parar com essa história de contar caloria, de contar bife, de contar não sei o que. Já vai para carnívora para ter essa liberdade. Todo o processo ele é gradativo, tá? Mas não é fácil comer gordura. Não é fácil. Porque a gente nunca comeu a vida inteira. Até 2 anos atrás, eu tava cortando um bife e tirando toda a gordura dele. Por que eu tinha sintomas de pré-menopausa? Agora eu entendo. Tá? Então, basicamente é isso, tá, gente? E depois que eu retirei o café, estou sofrendo com ansiedade. Eu era viciada, sim, amiga. Café extremamente viciante, excitatório pro cérebro. Então a gente tem aquela dor de cabeça característica de vício, que é aqui, ó, tá? É normal, tá? Então aguenta aí firme um pouquinho, faça um aterramento, toma água, tá? E é sempre bom a gente parar de tomar café de tempos em tempos, parar durante uma semana para recompor os nossos receptores de adenosina. E aí tem toda uma explicação também que a gente dá no desafio. Ele é estressante para o nosso intestino, para o sistema digestivo. Então, assim, tem que usar ele com inteligência, tá? Depleta minerais e tal. Então, assim, a pessoa que tomou o shot dos campeões, por exemplo, aí vai tomar um café logo na sequência. Não funciona. A pessoa acordou, vai tomar um café nos 10 primeiros minutos, desregula todo o cortisol. Então, por isso que a gente tem aulas completas de tudo, né? Para vocês saberem escolher e usar as coisas que a gente gosta da melhor forma, tá? Então, a gente ensina tudo. Doutor Alexandre Nutri, tudo bem? Daniela, Carla, Xará, só que é com K. E aí, gente, eu vou ver se tem alguma pergunta aqui. Será que a carnívora pode melhorar os sintomas de bexiga hiperativa? Total, tá? Eu ouso dizer que a carnívora pode melhorar tudo, tá, gente? Então, basicamente é isso, mas a gente tem resultados bem legais com esse probleminha, tá? Sobre isso também. Questões renais é incrível. Tem como reverter placas nas carótidas? Tem, amiga. Carnívora. Essa já foi. Não consigo fazer torresmo, que deu certo. Pode mostrar como faz? Aqui não dá, né, amiga? Mas olha só, eu faço torresmo com carne bovina, tá? Eu não como porco, então eu não faço com
a barriga do porco, mas eu sei que faz com a barriga do porco, mas é o mesmo processo, cortou pequenininho, encheu a panela ali, uma panela grossa, uma panela boa, e aí você frita em fogo baixo, vai sair água primeiro, depois ele vai começar a fritar, mas é um processo, acho que no YouTube tem bastante receita, no desafio a gente ensina também, tá? Mas não tem muito segredo não, tá? Tadã. Só agradecer por tantos ensinamentos. Maravilhosa. Tananã. Amor, pega um copo de água pra mim. Meu marido chegou. Que eu já tô finalizando aqui, mas me deu sede. Tananã. Ok. Ai, gente, então tá. Alguém tem mais uma última? Eu faço protocolo PI, é maravilhoso. Ah, é maravilhoso também, a gente faz também. Opa, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Nesse caso, tem cura na carnívora. Gente, Cara, eu costumo falar que a carnívora melhora em muitos aspectos todas as coisas que a gente tem, né? Vou falar de uma forma simplificada, né? Vou falar, tal. Então as pessoas geralmente querem saber alguma coisa específica. Ah, eu tenho hepatite C, a carnívora pode resolver. Eu tenho hipotiroidismo, a carnívora pode resolver. O lance é o seguinte, não é só a carnívora, tá, gente? É que quando você deixa de atrapalhar o corpo ele tem meios de se curar. Então eu ouso dizer que sim, né? Que tem uma super chance. Só que a pessoa também não pode usar a carnívora assim, eu vou usar a carnívora como uma estratégia de cura e vou fazer 3 meses, vou fazer 6 meses e depois. Vocês entendem isso? É uma coisa que tem que ser levado para a vida. O ser humano, ele precisa ser pelo menos 90% carnívoro. Entendem? Então a gente vai ter que levar isso para a vida inteira. Comer carne a vida inteira. Né? Como é que a gente sobrevive? Como é que é nutrição, né? Por que tem tanta gente aí que fala, me alimento super bem, não sei o que, tenho uma alimentação balanceada, tenho um prato colorido e tomo um monte de suplemento? Por quê? Tem alguma coisa errada, né? Algo de errado não tá certo, né? E quando a gente começa a pensar, a gente fala, uau, exatamente. Chá pode. Meu sono melhorou na carnívora. É o que a gente mais ouve. Tá, chá, gente, é o seguinte. Pode todos os chás, tá? Mas não aquele modelo assim. A menina falou aqui, hibisco. A Lene, tem gente que toma 1 litro de chá de hibisco por dia pra emagrecer. Terrível, tá? Chá é remédio. A gente precisa entender isso. Chá é remédio. Então você tá com alguma coisa, tem o chá. Planta é remédio. Só que o chá, melhor ele ser fresco, né? Porque tem o óleo da planta, tem todos os nutrientes. Se você pega um chá seco, né, desses que vende já seco, tal, que coloca ou mesmo chá de saquinho, que é pior ainda, né, porque tem os microplásticos, tal, ele é cheio de fungo. Além dele ser seco e ter tirado parte dos nutrientes dele, porque não vai sobrar nada, né? O óleo principalmente. Já viram óleos essenciais? Então, aquele óleo vem da planta, né? Você vai ter fungos naquele chá, entende? Então, assim, melhor que seja um chá fresco, tá? Quer tomar um chazinho, parei de tomar café um período, vou tomar um chá fresco, alecrim, hortelã, cidreira, capim-limão, né? São todos os chás que não tem a cafeína, né? Então tem o chá verde, o chá preto, o chá mate, que tem a cafeína. Aí você vai ter a mesma questão do café ali, né? Então você tirou o café, você não vai tomar um chá mate, né? Tá? Mas basicamente é isso, prefiram chá fresco. É igual fruta, né? Prefira a fruta do pé. Você vai comprar uma fruta no supermercado que amadureceu ali na prateleira, né? Então, meio... 5 dias na carnívoro, o sono tá difícil. Não, amiga, você tá fazendo essa pergunta de novo. Já respondi.
normal, adaptação e tal. Já te dei até uma dica de você inserir alguma fonte de gordura um pouquinho antes de você dormir, mas assim, 5 dias de carnívora não é nada, não tem como a gente... se você não tem insônia, a gente pode presumir que pode ser adaptação, né? Porque você tirou os carboidratos, você tirou, já viu? Abstinência. Então, abstinência é isso, né? De faltar aquilo e você tem sensações no corpo. Pode ser uma insônia, pode ser uma dor no corpo, pode ser uma dor de cabeça, tá? Mas assim, você começou agora, tá? A carnívora. Então, coloca uma fonte de gordura um pouquinho antes de você dormir, tá? Come uma colher de manteiga, um caldinho de mocotó que seja, um caldinho de carne, um pouquinho ali pra você dormir mais tranquilinha, tá? Então, isso pode ser uma boa estratégia, tá bom? Não, Coca-Cola Zero não pode. Mas Coca-Cola Zero não pode nunca, né? Pra que Coca-Cola Zero, amigo? Pra quê? Uma vez ou outra, tá, fui numa festinha e tal, né? Como ganhar massa na carnívora? Comendo e treinando, amiga. Por que falam que, o pessoal dos fitness, né, do fisiculturismo principalmente, a gente precisa de carboidrato e tal, isso não tem embasamento científico nenhum, tá? Mas o que acontece que deixa a gente um pouquinho mais inchadinho? É que quando você tá com a sua célula trabalhando com glicose, tá? Isso eu falo sempre, fica tão óbvio, né, pra gente entender como é que funciona. Quando a sua célula tá trabalhando com glicose, ela carrega água, tá? Então, para cada grama de glicose que você tem na sua célula, carrega 4 gramas de água. Por isso que o pessoal parece mais inchadinho, mas aquilo não é massa muscular, tá? É um inchadinho, por isso que eles ficam com tanto medo, né? Eles falam que o jejum acaba com a massa muscular e tal. A pessoa às vezes nem tem massa muscular, né? Emagreceu e falou assim, nossa, perdi toda a minha massa, mas nem tinha massa, né? E com a carnívora a gente fica mais, né? Não é aquela coisa de ficar inchadão e tal, né? Mas massa muscular, dá aquela bombadinha, força, treino de força, flexão, agachamento, né? Então, isso aí que a gente tem que entender. Carnívora, amiga, muita dor nas articulações, melhora essa inflamação. Carnívora. Você sabe, né, amiga? Você já participou do nosso desafio. Minha B12 está em 778, nunca tinha chegado a isso quando eu comia plana. Ah, sim, mas é uma B12 natural. Né, amiga? Às vezes o pessoal suplementa aí, vai lá pra cima e tal. Tem outras questões relacionadas à B12 também. Quando ela aumenta muito naturalmente também, pode ser caracterizado como uma inflamação e tal, mas isso é um outro ponto, tá? Mas você tá ótima, né? Carnívora, B12 800, incrível. E é isso, gente. Vou embora, tá? Obrigado a todos que estiveram aqui. Foi maravilhosa a live. Queria falar os pontos aqui que eu peguei, tudo certinho, né? Então eu consegui falar bastante coisa. Consegui responder bastante pergunta. Venham para o Desafio Sem Mimimi, turma 21. Começa na segunda-feira. Já se inscreve, já entra no Grupo Esquenta, já fica ali em contato comigo. E olha que a gente conversa bastante, né? Então a gente sempre consegue identificar algo, né, para falar ali com a pessoa que seja bom para ela, né? Então é muito bom passar por essa entrevista comigo, com a Mimi, né? E na segunda-feira a gente começa a turma 21, né, que já tá linda, com algumas veteranas também que sempre estão participando. E alunas novas maravilhosas chegando aí, então vai ser um grupo muito legal. Amiga, a Rob tá lá também, tá super ansiosa pra gente conversar, mas a gente se fala sempre pelo Whats. Amiga, obrigada, você que é top, tá? Vocês pupilas maravilhosas que são. E é isso, gente, façam a carnívora, não tem segredo nenhum, tá? Parem com isso de ficar, querendo uma fórmula certinha, só comam carne, tá? E como é que eu vou fazer a carnívora, tal? Troca tudo do seu prato que você come por carne. Mas não sei, não, gente, vai que vai dar certo, tá? Pode parecer às vezes que não tá dando certo, porque é para isso que o meu grupo existe. Inclusive, né, porque não é fácil esse processo de limpeza, de cura. Então, vocês têm que saber que algumas coisas são normais e a gente traz isso no desafio. Não dá pra eu falar um terço do que aqui, tá? Mas vocês sabem que lá a gente fala tudo, a gente já, né, entrega todo
Todo ouro para vocês, tá? E muito obrigado. E não compliquem, gente, não compliquem, tá? Situação do Lugol, situação de qualquer outro suplemento, saibam se vocês precisam, se encaixa na vida de vocês. Mas, no mais, o que a gente precisa é de carne e gordura animal, tá? Ponto. Então comecem por aí, depois vocês vão vendo o que precisa mais, se quiserem fazer o shot dos campeões, se quiserem fazer os shots, e aí com todo o entendimento, né, quando você entende para que é, por que você vai fazer, aí você faz. Não façam nada no modo mestre mandou, ai a Carla usa, eu vou usar também, ai não sei o que eu uso, eu vou usar também. Eu sei que às vezes é inevitável a gente pensar assim, porque a gente confia na pessoa, né? Mas é o que o mestre Peter sempre fala, testa, vê se é pra você. A gente estava falando do azul, né? E a gente falou algumas contraindicações. Uma delas é sentir coisas estranhas ou dor de cabeça. Opa, respeite o seu corpo, tá? Mas uma verdade absoluta é que a gente precisa de carne, tá todo mundo precisando, tá todo mundo com deficiência disso, tá? Então, não complica, só comam carne da maneira que vocês gostam. Pode ser cozida, pode ser assada, pode ser crua, pode ser grelhada, da maneira que vocês gostam, para criar aderência, porque o paladar muda, o nosso sentido muda, a nossa saciedade muda. Então tudo isso vai sendo gradativo, tá? Isso não acontece de uma hora para outra, ok? Então esse é o recado para vocês. Comam carne, priorizem carne de ruminantes, aprendam a comer gordura, tá? Isso vai ser primordial para tudo acontecer de bom, tá? Na vida de vocês. Até saciar. No desafio você olha exames? Não, amiga. O que acontece com os exames, né? Eu faço uma gentileza para os nossos amigos, para as pupilas, né? Para os pupilos, quando precisa, tá? Quando eu tenho tempo também, mas é um assunto que eu gosto bastante, olhar nesse âmbito carnívoro, tá? Então, faço sim essa gentileza, geralmente me mandam no privado, tá? Mas eu costumo dar prioridade aos nossos alunos, ajudando ali a entender e tal, porque às vezes pega um médico convencional, né? Tá ali com colesterol um pouquinho mais alto, o médico já ataca estatina, e a pessoa tem que saber decidir por ela mesma, né? E é isso que eu gosto, e a gente conversa bastante. Então, basicamente, é isso. Gosto bastante de estudar essas questões, tá? Pra ajudar vocês também. Tô aqui, fiz hoje esse exame aqui, tô na Carbolândia, agora eu vou fazer um daqui a 3 meses e tal. A gente olha também. Mas lembrando que a gente não é um pedaço de papel, tá? A partir do momento que a gente tá no contexto carnívoro estrito, a gente tem que saber que a gente tá curando, tá? Então a gente pegou outro caminho. Quando você muda o estilo de vida, você muda tudo, tá? Então não fiquem com medo daquilo que você tinha. Saiu aqui no exame que eu tenho isso. Cara, carnívora, você vai pegar um caminho totalmente, né? Um caminho de cura mesmo, e aí você vai ajustando a maneira que você precisar, tá? Então, basicamente, é isso, tá? Tentei olhar o site, mas não abriu. Amiga, me manda um direct, tem o site na nossa bio também. Não sei, enfim, né? Talvez eu tenha escrito alguma coisa. Mas não, carnivorasemmimimi.com, é esse o site mesmo, tá? Mas manda pra mim um direct, no meu feed tem contato também, então vai cair direto no meu WhatsApp, ali na página principal do meu feed. É porque no WhatsApp eu consigo responder com mais agilidade, aqui as mensagens acabam se perdendo e tal, tá bom? Mas depois dá um toque sobre a B12 lá no WhatsApp, beleza. Amiga, me manda o WhatsApp, já fala ali qual é a sua dúvida, que eu vou almoçar agora. E aí depois eu olho as mensagens, tá bom? Então o pessoal tá pegando ali informação, inscrição também, então dá um trabalhinho, mas eu adoro, e a gente tá sempre aí. Vamos verificar o que está acontecendo. Manda mensagem no direct. Falou sobre o domínio, pode ser, não sei. Vamos ver. Obrigado, Natália, por ter falado. Mas, gente, beijo a todos, tá? E a gente se vê no Desafio Sem Mimimi, turma 21. Beijo, beijo. O fígado é a única carne que tem vitamina C? É que tem mais. Mas a gente não precisa de tanta vitamina C assim não, tá? Comendo carne, não. Beijo, gente. O domínio expirou. Vou ver isso aí. Obrigado, Natália.